profeta Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versículos 1 a 10. Samuel, primeiro livro que escreveu o profeta Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. Hoje nós vamos estar falando sobre como ouvir a voz de Deus. Amém? Você sabia que Deus fala conosco? Você já ouviu a voz de Deus? Você sabe como ouvir a voz de Deus? Quando é Deus que fala, quando não é? Como Ele fala? Em que condições? De que maneira? Você vai sair daqui nesta noite sabendo, aprendendo como ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 1, que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus não havia se apagado ainda, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel! Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel! E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Senhor Deus, nós queremos nessa noite dar-te graças, porque tu és um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o homem, um Deus que está preocupado em falar aos corações humanos, em falar àqueles que querem te obedecer. E nessa noite nós somos todos ouvidos para ouvir a tua voz, para ouvir o que tu queres dizer e para tu nos ensinar como nós podemos ouvir a tua voz, Pai. No meio de tantas vozes no mundo, nós queremos ouvir a tua voz, falando aos nossos corações, mostrando-nos o caminho a seguir, Senhor. Para que possamos ter discernimento, Senhor, para no meio de tantas vozes saber discernir a tua voz, saber entender quando tu falas, como tu falas e o que tu falas conosco, Pai. Esse é o nosso desejo nesta oração. Que nada, absolutamente nada nesta noite possa impedir ou atrapalhar cada um dos teus filhos de aprender da tua palavra, e assim que nós possamos crescer, amadurecermos, ó Pai, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui já ouviu Deus falar com você? Seu ouvido, seu coração, de alguma outra maneira? Deus fala? Como Deus fala? Como é a voz de Deus? Como é ouvir Deus falar? No texto lido, Samuel era um menino consagrado ao Senhor,
Ele vivia no templo, o sacerdote era Eli. Como disse o texto, naqueles dias a palavra do Senhor era rara, quase não se ouvia profecias, visões. E naquelas condições, Deus havia escolhido Samuel para um propósito. Deus queria falar a ele, revelar-lhe a sua vontade. Samuel ouviu a voz do Senhor, mas pensou que era o profeta Eli quem falava com ele. Por 3 vezes, Deus chama Samuel e ele responde a Eli pensando que o profeta é que estava falando com ele, mas na verdade era a própria voz de Deus. Somente na 3ª vez, o profeta então diz: olha, vá deitar-se. Se essa voz falar com você de novo, diga, fala, porque o teu servo ouve. Deus fala conosco de várias formas. Deus pode tanto falar usando uma pessoa, Deus pode falar no nosso coração, Deus pode falar com voz audível e nós ouvimos. Eu tenho uma experiência que aconteceu há 17 anos atrás, mais ou menos, e essa experiência eu nunca, jamais vou esquecer, porque naquela ocasião Deus falou comigo através de 3 formas diferentes, num só dia. A Sandra estava para dar à luz a nossa 3ª filha, Osana. Ela já havia se internado no hospital uma noite anterior, e eu estava dormindo em casa, quando ao amanhecer, eu acordei com uma voz que parecia um estrondo no meu ouvido. Era como se fosse realmente uma voz de trovão. O Salmo de número 29 diz que o Senhor troveja, a voz do Senhor troveja. E realmente Deus falou como um trovão. E a voz dele dizia, Jonas. E eu acordei estremecido. Parecia literalmente um trovão falando a minha voz. E eu, E logo em seguida, uma voz mais calma, mais mansa, dizia, ore pela criança porque ela não está bem. Meu Deus, me deu um temor no coração. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus de forma audível. E eu imediatamente pulei da cama, comecei a orar. E depois me dirigi ao salão de culto da igreja que nós trabalhávamos, era aqui nessa rua mesmo, a igreja congregacional. E eu subi para o templo. Lá a Bíblia já estava aberta, em cima do púlpito. Eu não costumava deixar ela aberta, não sabia de ninguém também que tinha esse costume, mas naquele dia, naquela manhã, ela estava aberta. E eu bati os olhos no texto da palavra, estava escrito, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Quando eu bati os olhos, estava escrito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E o texto continuava falando sobre tribulações, problemas, e eu estava entendendo plenamente o que Deus queria falar comigo, primeiro através da voz audível, depois através da palavra dele aberta. E eu então falei, depois de orar mais um pouco, me dirigi ao hospital, e lá Deus fala pela 3ª vez, agora usando a enfermeira. Era a Edinha que estava de plantão, e quando eu cheguei lá, ela disse, novamente, ore pela criança, porque a Sandra acaba de entrar na sala de cirurgia. Veja só como Deus fala de formas diferentes, primeiro através da voz audível, depois através da palavra, e depois usando uma pessoa. E Ele estava realmente nos preparando para aquilo que nós enfrentaríamos. 10 dias de internação na UTI. Vocês sabem os problemas que a Osana nasceu, prematura, problema de respiração, viveu água do parto e tudo mais. Então, Deus preocupado, olha só como Deus se preocupa com aqueles que são seus. Deus preocupado com as condições da criança, sabendo que a nossa oração tem grande importância, sabendo que a nossa oração desencadeia coisas no mundo espiritual. Olha, Deus podia fazer as coisas, já pensou nisso? Deus podia fazer as coisas muito bem, sem a nossa oração, sem a nossa intercessão, sem nós agirmos, mas Ele escolheu agir assim, dessa forma.
E ele sabia que a situação era difícil. E por 3 vezes ele me falava naquele dia. Agora, queridos, pode ser que você nunca tenha ouvido a voz de Deus no seu ouvido. Mas pode ser que Deus já tenha te falado em sonhos. Deus fala em sonhos também. Pode ser que Deus já tenha usado alguém para falar com você, um profeta. Pode ser que Deus tenha te falado de outras formas diferentes. Lá no Antigo Testamento, era muito comum Deus falar através dos profetas e as pessoas procurarem os profetas. Por quê? O Espírito Santo de Deus lá no Antigo Testamento era dado a 3 categorias de pessoas. Quais eram elas? Os reis, os sacerdotes e os profetas. Não era todo mundo que tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. Hoje é diferente. Cada um de nós aqui temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele fala dentro do nosso coração. Ele fala através de sonhos, visões, revelações. Ele pode até usar pessoas para falar com você, mas a realidade é que hoje nós não precisamos ir atrás do profeta. Nós não precisamos ir atrás de alguém que tenha uma revelação para nós. Eu fiz rádio durante 12 anos. E era muito comum as pessoas ligarem lá dizendo: olha, Deus tem uma palavra para mim aí? Olha, você poderia dar uma palavra? As pessoas ligavam pedindo uma palavra profética. Falava: espera aí que a palavra já vai ser falada, pregada, e Deus vai falar com você através da palavra. Porque hoje não é normal recorrermos aos profetas para que eles falem conosco, Deus fale conosco através deles, porque eu e você temos o Espírito Santo. Deus pode usar um profeta? Pode, claro que pode, mas eu estou dizendo que isso em ocasiões especiais, quando Deus tem alguma revelação especial de alguma forma para nos dar. Eu mesmo, eu sou testemunha. Eu sou privilegiado, também já são mais de 50 anos andando com Deus. Deus já falou de todas as formas comigo. Para aqueles que conhecem o meu testemunho, sabem, eu dou muito valor às profecias, claro que eu dou. Eu não poderia deixar de acreditar nas profecias. Todo mundo aqui, quantos aqui já conhecem o testemunho? Eu já falei muitas e muitas vezes. Se tiver alguém que não conhece, eu vou contar de novo. Não conhece ainda, Jason? É o testemunho de quando eu estava à procura da minha metade. Alguém já ouviu falando? Já viu? Alguém não ouviu esse testemunho? Tem muitos jovens que estão chegando agora, nunca ouviram, né? Pois bem, eu estava com meus 23 aninhos, doido para casar. Doidinho para casar. Estava sem namorar muito tempo. E olha, se tem uma coisa que Deus abençoa, é quando nós somos fiéis, levamos a sério a palavra dele. Quer ser abençoado? Seja fiel a Deus, leve a sério a palavra dele, porque ele vai levar a sério você, ele vai levar você a sério, ele vai fazer as coisas melhores com você. Então, ande na palavra dele, viva a palavra, obedeça a ele, você vai ver quanto Deus o abençoa. Eu estava lá, fazia quase um ano que eu não namorava, mais de um ano, eu ficava às vezes 2, 3 anos sem namorar, não era por falta de opção. Apesar que eu sempre fui feio. É incrível, né, gente? Mesmo a gente sendo feio, né, ainda tem loucas para ser pretendente. É incrível. É porque, né? Muitas vezes Deus cega a pessoa. Né, Jesus? Deus dá a visão quando é para dar a visão e cega quando é para cegar. E muita gente aí cega, entendeu? E eu, feinho do jeito que eu era, sempre fui. Tinha uma moça que ficou 10 anos no meu pé. 10 meses, desculpa. Aí já deu atenção demais, né? 10 anos, 10 meses, desculpa. 10 meses, gente, 10 meses. E eu resisti. Mas a moça era bonita, tinha carro, olha o interesse. Boa família e tal. E depois de 10 meses, olha só, eu tive a cara de pau de fazer a seguinte oração. Lá no
no sofá da minha casa, a casa dos meus pais, eu ajoelhei desse jeito. Senhor, como se eu estivesse falando uma pessoa, Senhor, ó, tu sabes, estou mais de ano sem namorar, eu preciso me casar. Senhor, vou ser sincero, minha carne não está aguentando, tá bom? E ó, tu sabe, né, fulana de tal, tá dando em cima, eu sei que até agora tu não deu resposta, eu oro, na verdade eu creio que tu não está aprovando. Mas Senhor, quem sabe, né, se a gente começar, tu vai ver, vai se agradar da gente e tal, quem sabe tu muda de ideia. Senhor, eu vou até lá, vou pedir lá, pode ser? E nem quis saber a resposta de Deus, sabe, afoito, afumado, né, meio arretado, aquela idade, e fui. Todos já tinham ouvido esse testemunho? Quem nunca tinha ouvido esse testemunho? Ah, beleza, metade não. Então você precisa ouvir. Quem já ouviu, paciência, né? O velho tem essa mania, né? De ficar repetindo sempre as mesmas histórias, já viu? Foi de velho. A Sandra tinha um avô, toda vez que eu ia na casa dele, ele repetia as mesmas histórias. Pastora! Eu falo, ele começava a contar a história, eu falo, já sei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ela, bem, para com isso, deixa. Então deixa o vovô contar as histórias. Aí, fui. A igrejinha ficava uns 10 minutos de casa. Era uma igreja pequena, acho que dava um terço dessa aqui. E lá entrei, lá cheguei na porta. O pregador estava ali no púlpito. E eu dei graças a Deus não ter chegado antes, só ter chegado no fim. Porque a gente olha muito para a aparência, né? E eu olhando para a aparência, achei o pregador no Jeca. Sabe aquele Jeca, bem? Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o cara usava um paletó xadrez, calça listrada. Paletó xadrez, calça listrada. O colarinho de uma camisa, da camisa, um para cima, outro para baixo. Gravata, nem lembro como era, mas era bem desengonçado. Falei, Jesus, que pregador. Não tinha coisa melhor, não tem coisa melhor para colocar aqui para falar. E ele estava acabando o culto. Eu nunca tinha visto ele na minha vida, ele nunca tinha me visto. E aí ele acabou o culto, ele estava ali conversando, assim, conversando com outra pessoa, e eu fui entrando, uma cara de pau, depois que o culto termina, né? Fui só interessado na moça, que a moça estava sentada na minha frente. Quando eu me dirigi a ela, faltando uns 4 passos, por Deus, diante de Deus, sem mentira alguma, faltando uns 4 passos, o pregador que estava ali virado de corda, virou-se de repente, foi na minha direção, caminhando duro. Eu lembro até hoje o olhar dele. Olhou bem nos meus olhos, estendeu a mão com firmeza na minha direção, pegou na minha mão, apertou, olhando meus olhos assim, ó, disse, não é essa. Aí eu fiz, hã? Aí ele repetiu, não é essa. Eu, o quê? E ele, sério? Aí ele disse pela terceira vez, e te digo mais, a tua não está longe, está perto. Aí, só voltou e falar, quer que eu explique de novo? Quer que só falta desenhar? Você quer que eu desenhe? Né? Aí eu pessoal fica assim, não falei nada, não saí a voz, sabe quando você fica atônito? Poxa, eu nunca vi um cara na minha vida, ele nunca me viu. Como é que ele sabia que eu tinha vindo aqui, interessado numa moça, que eu ia pedir ali namoro? Ele me faz, não é essa, eu te digo mais, a sua não está longe, está perto. Aí eu fiz assim, fiquei igual doido, sabe quando você perde o rumo? Mas aí eu cheguei na porta dele, dei um pinote de novo para casa, fui no mesmo lugar que eu tinha ajoelhado. Falei, Senhor, eu fiquei assim, meu Deus, Senhor, precisava passar por isso. Senhor, eu só não tinha palavra, mas eu entendi bem. Olha como Deus, Ele se preocupa em nos orientar, principalmente quando a gente é cabeça dura, a gente quer dar um passo contrário, a gente é teimoso, igual a mula de Balaão. Deus não agiu assim com Balaão?
fez uma mula falar com ele, porque ele estava andando por caminho errado, Deus não queria que ele errasse. Deus faz isso conosco. Muitas vezes vai bastar uma palavrinha no coração, um pensamento dele, uma palavra aberta, uma pregação. Mas quando o cabra dá uma de teimoso, afobado, ansioso, e Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, não quer que ele dê um passo errado, ele vai agir dessa maneira. E não queira passar por isso, que é constrangedor, é terrível. Vocês não sabem que pode ficar vários dias, fica igual doido. Mas como? Como que aquele cara sabia? Como que? Meu Deus, eu ficava assim, olha. Sabe quando você fica atônito? Mas Deus pode também. E aí para completar, no mesmo ano, aconteceu aquilo que ele falou na profecia. Ela não está longe, está perto. Ela tinha entrado no seminário que eu estudava há 5 anos naquele ano. E eu não tinha ainda reparado. Mas sabe quando, no meio do ano, ou quase chegando no meio do ano, sabe, quando bate aquela coisa, você olha e não consegue tirar o olho, você olha de novo, aí você pergunta: Senhor, é essa? E doido para Deus falar: é essa. Vai fundo, meu filho, vai que eu estou contigo. É essa, Senhor, é essa. E sabe quando você sente aquela paz no coração? A paz que é o sinal da vontade de Deus. Eu senti paz. Aí eu falei: opa. E aí a gente é incrédulo, né? E eu quero, é muita areia para o meu caminhãozinho, mas se Deus está falando que é essa, eu vou nessa. E aí está, né? Passou 25 anos, passaram-se 25 anos, mais do que confirmado. Ou seja, Deus não queria um passo errado, porque Ele sabia que para a missão que Ele tinha me destinado, tinha que ser a pessoa certa. Agora eu vejo, se fosse aquela, ela não ia estar me acompanhando até hoje, não ia aguentar. Já foram muitas lutas nesses 25 anos, muitas. Em outra ocasião Deus falou em sonho, outra pretendente, que eu já estava namorando, mas naquela noite, fazia um mês, Deus me mostrava em sonho, andando por um caminho, de repente sendo fechado por uma jaula, como se uma jaula fechasse o meu caminho. E eu na mesma hora entendi, fui enjaulado. Deus falou: trate de sair dessa jaula, porque senão você vai ficar preso. Então Deus fala conosco. Pode ser através de profecia, pode ser através da palavra, pode ser em sonho, pode ser através de uma conversa com um amigo, uma pessoa que tem Deus, ou até uma pessoa que não tem Deus, Deus pode usar para falar com você. Pode ser através de um conselho, amigo. Deus fala através de várias formas. Deus se revela ao homem através de 3 maneiras. A primeira, através da natureza. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e as estrelas do firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e assim por diante. Mas Ele também escolheu se revelar a nós através da sua palavra. Timóteo, segunda carta a Timóteo 3,16 diz que toda palavra ou toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esta é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para nos ensinar. Deus também se revela através do seu Logos divino. Quem é o Logos divino? A palavra, o verbo de Deus. Jesus é a revelação especial de Deus para nós. João 1:1, no princípio era o verbo, ou o Logos, e o verbo era Deus e estava com Deus. Então Deus escolheu se revelar à humanidade através da natureza, através da palavra e através de Jesus Cristo. E muitas vezes Deus vai falar com nossos corações, com as nossas vidas, através da palavra de Deus.
J.I. Parker, um grande teólogo, escritor de muitos livros, ele disse assim: Deus falou com a humanidade e a Bíblia é a sua palavra, dada a nós, para nos fazer sábios para a salvação. Nós vivemos em dias de muito ruído, muito barulho. É raro você estar num ambiente que não tenha barulho. Já reparou nisso? Eu sou um amante do silêncio. Como eu gosto de silêncio, mas como é cada vez mais raro você encontrar um ambiente silencioso. Parece que as pessoas fazem de tudo para fazer barulho. Os carros de som passam no volume mais alto. As pessoas que usam fone de ouvido querem ouvir alto e querem que outras pessoas ouçam também o seu barulho. Não é isso mesmo? Parece que o mundo grita, o mundo berra, o mundo faz barulho, o mundo faz ruído. E muita gente até se incomoda se não ouve barulho nenhum. Já estão tão acostumados a ouvir ruídos, barulhos altos, que se incomodam se não ouvirem um barulho alto, um ruído. Mas, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, precisamos discernir ela no meio de muitos ruídos, no meio de muitos barulhos, no meio de muitos sons desse mundo. E os sons, os barulhos desse mundo nos confundem. Muitas vezes, para nós não ouvirmos a voz de Deus, precisamos nos sintonizar com a voz de Deus. Sabe aqueles rádios de antigamente que você tinha que girar o botãozinho do dial para encontrar a sintonia certa, senão era ruído, chiadeira. A juventude hoje é tudo fácil, né? Eu fico imaginando. Não é fácil a juventude hoje tem as coisas fáceis. No meu tempo, olha, não tinha internet, não tinha YouTube, os rádios não eram digitais. Aliás, vocês nem sabem o que é rádio hoje, né? Quase ninguém sabe o que é um rádio. Meus tempos tinha que ouvir o rádio sintonizado pelo botãozinho do dial que girava numa cordinha, que você tinha que ficar procurando a sintonia certa, não conseguia muitas vezes ouvir. E aí você estava ouvindo uma música, você queria aquela música, você não tinha dinheiro para comprar o bolachão do disco vinil. Aí tinha aqueles rádio gravador que você apertava play, rec, colocava uma fita que muitas vezes enroscava, você tinha que pegar uma caneta Bic e ficar desenrolando, desenroscando, você tinha que rebobinar aquela fita. Aí o locutor estava falando, e agora a próxima música, e soltava a música e começava a dizer, olha essa música romântica, ela fala disso, e você ficava ali torcendo para o locutor parar de falar aquela boca, você queria gravar a música, apertar o play rec. Quem é desse tempo? Ei, só eu sou velho aqui, gente? Por favor, eu sei que você já foi nesse tempo, você já rebobinou fita cassete com a caneta Bic, tu já enrolou, né, senhor Antônio? Então, ficava lá o dia inteiro, ouvindo a Jovem Pan 2, a Transamérica, a Difusora, querendo escutar aquela música que você gostava, para você poder gravar, depois você guardar aquela fitinha. Quando você ia ver, a fita embolorava, a fita enroscava, a fita arrebentava. Hoje você vai lá no YouTube, 2 palavrinhas, 2 letrinhas. Eu quero ouvir o cantor tal, quero ouvir o louvor tal, quero ouvir a música tal. E aparece uma lista para você clicar, ouvir. Eita, é tudo fácil, né? Mas vai, olha, se você fosse daquele tempo, quanta dificuldade. Fala, minha irmã, pode falar. AM, FM, no rádio era luxo. Geralmente era só isso aí. Aquele que ficava assim. Essa é do meu tempo. Seu tempo lá, até Mas olha, bons tempos, né? Sempre havia muitas dificuldades, mas eram bons tempos. Mas por que eu entrei nesse assunto? Sim, porque a gente precisa ter sintonia fina, para ouvir a voz de Deus, para saber reconhecer quando Deus fala no meio de muita chiadeira, no meio de muito barulho, no meio de muito ruído. Você sabe ouvir a voz de Deus? Você sabe quando é Deus que fala? O interesse de Deus, Salmo 32, se não me falha a memória, ele diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho a seguir, e com as minhas vistas te darei direção. É isso mesmo? Isso, olha, Salmo 32, versículo 8.
eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha o que ele fala no versículo 9, o salmista. Deus falando através do salmista: não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Olha que palavras duras. Deus fala para nós: ó, não seja como um cavalo, como um burro que não tem entendimento, precisa ser controlado com freios e rédeas. Você sabe que a rédea no cavalo? A rédea, freio, se eu não me engano, vai na boca do cavalo, né? Machuca o cavalo pela boca quando ele não quer o quê? Obedecer. O condutor quer que o cavalo vá para cá, o cavalo, a mula, quer ir para lá. O que o condutor faz? Puxa a rédea, aquela cordinha que prende a boca dele e fere. Se ele não obedecer, ó, fica machucando. É assim mesmo? Eu nunca como é que chama? Galopar? Nunca galopei, cavalguei, sei lá. Cavalgar. No meu tempo de criança eu tinha uma inveja. Tinha uns meninos de rua lá que sempre passavam galopando uns cavalos lá, uns pangaré, como é que chama aquele negócio que é sem sela, sem nada. Eu morei num lugar que tinha muito mato, e eles pegavam os cavalos lá presos no mato, que alguém deixava, e de repente montava, saía lá. Eu falava: poxa, que legal, mas não tinha aquela coragem, né? Então, mas achava legal. E sem rédea, sem a sela, eles cavalgavam. E muitas vezes eu vi, eles puxavam aquela cordinha, parece que machucava a boca do cavalo, dirigia para um lado, dirigia para outro, ia para onde, se quisesse que o cavalo parasse, puxava com mais força, brincava. Então, o cavalo, o animal, é dirigido por rédea. O Senhor fala: mas não seja assim com vocês. Será que eu preciso puxar a rédea? Será que eu preciso guiar você para cá, para lá? Não, se você ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor nos instrui, nos ensina no caminho que devemos seguir. Quer ver que bonito aqui, olha? No texto que está em Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito assim: ó, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz no céu, nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Vou repetir: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. Você já ouviu Deus falando: olha, esse é o caminho, siga por aqui, siga. Pode ser que a voz dele, a palavra dele, a ordem dele seja a ordem mais incabível. Pode ser que seja uma ordem que não tenha cabimento para você. Você acha absurdo. Vocês aqui já ouviram a história verídica que aconteceu do homem que foi acordado de madrugada pelo Senhor? O Senhor mandou ele se dirigir para a esquina da Augusta com a Paulista. Quantos já ouviram? Levanta a mão. Metade ouviu, metade não. A metade que ouviu perdoa o velhinho que gosta de repetir histórias. Essa é verídica, olha, escute aí. Camarada dormindo, é um servo de Deus, ele acorda com Deus falando no coração dele: vista a roupa. Ele vestiu. Vá para o seu carro. Pegar o carro. Isso, pegue o carro. Para onde, senhor? Faça. Ele foi para o carro. Ele morava na zona norte de São Paulo. Deus fala no coração dele: vá até a esquina da Paulista com Augusta, mais ou menos 20 quilômetros. Quem conhece São Paulo sabe que esquina de Paulista com Augusta, de madrugada só tem travesti, prostituta, porque tem muitas boates por ali. A Augusta é famosa. Aí, hoje não sei como está, no meu tempo era muito famosa essa rua Augusta. A gente queria dar uns rolês, era lá, rua Augusta. Paulista. Era o local da onda em São Paulo. Aí o camarada pega o carro e vai para a esquina da Paulista com Augusta. Pensou: Deus vai preparar alguma prostituta, travesti para me dar uma palavra. Ele chega lá naquela esquina, 3 e pouca da manhã, quase 4 horas, não tinha ninguém, vazio.
Ué, estranho, será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Paguei um mico, será que foi ele que mandou vir até aqui? O que eu vou fazer? Ele ficou lá parado. Aí novamente a voz no coração dele: grite glória a Deus. Falei, não, só pode ser coisa da minha cabeça, né? Eu vou gritar com ele era tão sensível para ouvir a voz de Deus no coração dele, que ele não teve dúvidas que era Deus que falou no coração. O que ele faz? Glória a Deus! Quase 4 horas da manhã, meio de 2 esquinas de São Paulo. E normal, gritou, falou: pronto, senhor, posso ir embora? Doido para ninguém visse ele, ouvisse. Falou: não, fale de novo, grite de novo, bem alto. E ele novamente: glória a Deus! Falou: pronto, senhor, vou embora, chega, ninguém está ouvindo, estou pagando um mico aqui, nem sei se é tu que está me falando. E a voz no coração dele não deixava dúvida: grite de novo, glória a Deus. E ele: glória a Deus! Aí ele sentiu no coração Deus mandando ele para casa: vai embora. Vamos embora. Achou aquilo meio estranho, meio doido, e foi para casa. Passou uns 2 meses, 3 meses. Ele resolveu ir numa igreja, num culto que aconteceu mais ou menos no meio do caminho, entre a Zona Norte e a região dos Jardins, onde ele tinha ido. Mais ou menos no meio do caminho ele resolve ir numa igreja, depois de uns 5 meses. E ali naquela igreja houve uma vigília, e várias pessoas dando testemunho. Um cidadão levanta e dá um testemunho assim: gente, quero contar o que aconteceu comigo há 5 meses atrás. Eu moro na esquina da Paulista com Augusto. Aí o coração do cara já começou a bater. 5 meses atrás, na esquina da Paulista com Augusto. E naquela noite, eu estava desesperado da minha vida, pronto para dar fim à minha vida. Eu me dirigi à janela do meu apartamento, eu ia me jogar a janela abaixo, 7º andar. Mas, assim que eu me debrucei na janela, eu escutei uma voz gritando lá embaixo: glória a Deus! Eu falei: ué, não tem igreja aqui perto, uma hora dessa alguém gritando glória a Deus? E eu procurava e não achava. Aí ele voltou, ficou andando na sala dele, dali 2 minutos ele falou: não, eu tenho que me matar. Ele estava desesperado, ele se dirigiu novamente para a janela e disse que novamente escutou aquela voz: glória a Deus! E ele havia frequentado igreja quando era pequeno. Ele começou a se lembrar que na igreja que ele frequentava era comum as pessoas falarem glória a Deus, aleluia. Ele começou a se lembrar dos cultos. Aí falou: ah, que estranho. Mas mesmo assim, quis se matar de novo e novamente ouviu aquela voz dizendo glória a Deus, bem alto. Aí diz que naquela hora ele começou a chorar desesperadamente, lembrou-se dos tempos da infância, dos cultos que ele frequentava, e decidiu que ele não iria mais dar cabo à vida dele. No dia seguinte ele iria procurar uma igreja. O que aconteceu? E ele se reconciliou com Deus. E agora, depois de 5 meses, ele estava dando esse testemunho. Conclusão: o servo de Deus entendeu por que naquela madrugada ele havia saído de casa, obedecido uma ordem do Senhor que parecia não ter cabimento, parecia não ter nexo, mas ele obedeceu, e pela obediência dele uma vida foi salva. História verídica, hein? E Deus fez questão de fazer com que ele conhecesse essa pessoa, ouvisse esse testemunho, para saber que quando Deus dá uma ordem, quando Deus fala, devemos obedecer, porque Deus sempre tem razão. Mas para isso precisamos discernir a voz de Deus, porque, como eu falava, são muitos barulhos, são muitas vozes, são muitos ruídos. Não vai começar a ouvir voz por aí e achar que tudo é voz de Deus, hein? E tem um esquizofrênico que também ouve vozes e não é a voz de Deus. Por isso que eu falo, há muito barulho nesse mundo, há muito ruído. Nós precisamos saber discernir o que é a voz de Deus. Mas se nós estivermos em sintonia fina com Deus, em comunhão com Ele, não seremos enganados. Saberemos quando é Deus que fala. Tá certo? Gente, Jeremias 33:3 diz assim: ó, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Pastor David Wilkerson, quem já ouviu falar de David Wilkerson? Ele é o protagonista daquele filme A Cruz e o Punhal. A história dele virou um filme, A Cruz e o Punhal.
E através da vida dele, ele foi o primeiro fundador de Desafios Jovens no mundo. Já assistiu, né? Ele é interpretado pelo Paul Newman. E aquele que faz o papel do Nick Cruz, que ele ganha para Jesus, é interpretado por aquele Chips, aquele motoqueiro Chips, também de 30 anos atrás, do seriado Chips. Se não me engano, como é que chama? Eric Estrada. Olha aí. Eric Estrada. Charado Eric Estrada. Quem assistia Chips? Também é do meu tempo. Oh, deixa eu ver quem é. Chips. A juventude nem sabe o que é. A juventude hoje não sabe o que é chips, não sabe o que é rintintim. Quem assistia rintintim? Perdidos no espaço. Quem assistia Perdidos no Espaço? Ai, gente. Nós é que tivemos infância, viu? Hoje é só malhação, essas coisas aí, tudo, né? Nosso tempo era tempo. Vila Sésamo, quem assistiu Vila Sésamo? Tá cheio de velhinho aqui. Ai. Sessão nostalgia. Bom, David Wilkerson, ele escreveu assim, olha. Ele deixou escrito, ele já morreu, esse servo de Deus, mas ele deixou escrito suas experiências. Uma delas foi assim, ó o que o David Wilkerson escreveu. Interessante. No começo, ele diz que tudo que ele orava, Deus respondia. Anos depois isso parou de acontecer. Ele orava, Deus permanecia em silêncio. Já aconteceu isso com você? Parece que você ora, Deus não responde. No começo parece que Deus responde tudo, fala com você na hora, te atende. Depois passa um tempo, parece que Deus não responde mais, Deus não fala mais. Aconteceu isso com David Wilkerson. Aí, inconformado, um dia, o pastor orou com muita franqueza, dizendo assim: ó Deus, se tu não responde mais minhas orações, como é que minha fé vai crescer? Então ele ouviu de Deus mais ou menos isso: ó, filho, qualquer um pode dizer que tem fé, se tiver pronta a resposta às orações. Mas a fé se aperfeiçoa e cresce durante o tempo que você continua esperando com paciência um sim da vontade de Deus. Esse David Wilkerson, uma certa vez ele escreveu um livro intitulado Não Estou com Raiva de Deus, porque ele confessa que em um determinado tempo da vida dele ficou com raiva de Deus, que parecia que Deus não respondia mais para ele, parecia que Deus não falava com ele, parecia que Deus tinha se esquecido dele, parecia que Deus tinha abandonado ele. Você já sentiu raiva de Deus? Seja sincero, não precisa responder, mas às vezes sem motivo nós sentimos, porque achamos que Deus é injusto, achamos que Deus não deveria ter feito o que ele fez, ou ter permitido o que ele permitiu. E David Wilkerson teve essa sinceridade: Senhor, olha, estou com raiva de ti, mas me perdoa que eu quero entender a tua vontade. Aí Deus fala para ele: olha, filho, ter fé quando a pessoa tem as suas orações respondidas, atendidas, respostas na hora, é fácil. Agora, ter fé quando ela não encontra respostas para as orações, mas ela espera pacientemente, ela espera calmamente, até que Deus fale um sim, aí é diferente, aí que a fé da pessoa vai crescer no meio dessa crise. E David Wilkerson então entendeu que Deus estava dando a ele essa experiência de ter a sua fé acrescentada. Muitas vezes, no nosso imediatismo, estamos acostumados com respostas prontas, imediatas, era do instantâneo, café instantâneo, suco instantâneo, isso instantâneo, aquilo instantâneo. Temos impaciência quando um site demora 1 minuto para abrir. Você tem acesso daqui no Japão em 1 minuto e reclama. Quando há 20 anos atrás, para você ter um acesso daqui ao Japão, se não fosse por telefone ou por telegrama, quanto tempo demorava para uma carta chegar, uma resposta voltar? Hoje a gente tem um e-mail aí que você manda em 30 segundos, você já tem uma resposta do outro lado do mundo.
Se fosse há 25, 20 anos atrás, tinha que mandar uma carta, esperar vários dias chegar a resposta. Hoje é imediato. E a gente ainda reclama por causa da lentidão de 1 minuto do computador. Nós queremos respostas rápidas, somos imediatistas. Não sabemos esperar. Ô geração mal acostumada, é tudo rápido, quer tudo na hora. E a gente acha também que as respostas de Deus têm que ser na mesma hora. Nós achamos que consultar Deus, falar com Deus é a mesma coisa que no Google. Já tem a resposta, opa, é isso aqui, assim. Mas Deus não é assim, muitas vezes Ele vai demorar para dar resposta. E é nesse tempo de espera, é nesse hiato entre o aqui e o ainda não, no aqui agora e o ainda não, que a nossa fé cresce, que a gente aprende a ter paciência, que a gente aprende a perseverar, que a gente aprende a esperar. E muitas vezes nós achamos que oração é falar sem parar, e ficamos incomodados quando a gente vai orar e não consegue sair palavras. Achamos que temos que falar, não podemos parar de falar, e levantamos frustrados, não consegui orar, tempo perdido, passei 10 minutos para dormir e não consegui orar. Não é assim que às vezes acontece? Uma certa vez perguntaram para Madre Teresa de Calcutá. Já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Ela passava muito tempo em oração, uma mulher piedosa. E aí perguntaram para Madre Teresa de Calcutá o que ela falava nas orações, tanto tempo que ela ficava ali conversando com Deus, o que ela falava, o que Deus falava para ela. E perguntaram: Madre Teresa, o que tu falas com Deus? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. E o que Deus fala com você? Ela responde: Ele não fala nada, Ele só escuta. A oração de Madre Teresa com Deus era só ela escutando Deus e Deus escutando ela, um ouvindo o coração do outro. Olha só que interessante. Então a gente pode orar em silêncio? Pode. Deixe Deus ouvir o teu coração e ouça o coração de Deus. Nada melhor, olha. Não precisamos ficar falando palavras, não precisamos ficar preocupados em ter palavras, né? Porque quando a gente está orando em grupo, né, a gente quer escolher as palavras mais bonitas, a gente quer mostrar que a gente tem intimidade, sabe orar, tal, falando aquelas palavras bonitas. Mas geralmente a oração que Deus mais ouve é a oração no silêncio do coração. Quando o seu coração fala e o coração de Deus fala ao nosso coração. É a comunicação de corações, dois corações unidos. É que nem namorado e namorada que estão apaixonados, não se comunicam pelo olhar? Não se comunicam em pensamento? Precisa falar? Mas não precisa, né? Um olhar fala, o coração fala. Não é assim? É ou não é? Vocês falam o tempo todo? Fica beijando, né? Olha. Você sabe o que quer dizer aquilo que o pastor fala, o pastor fala no casamento? Agora pode beijar a noiva. Nos tempos antigos era assim. O noivo só beijava a noiva no dia do casamento. Hoje tem alguns jovens restaurando isso que é chamado namoro de corte. Namoro de corte. É um namoro sem beijo, sem amasso, sem pega daqui, pega dali. E é um namoro que Deus abençoa, sabia? Que tal aí termos jovens que estejam dispostos a aceitar esse desafio? Vamos fazer um namoro de corte para Deus abençoar? Rapidinho Deus prepara tudo para você. Deus prepara casa, Deus prepara móveis, Deus prepara até festa. O meu casamento foi assim, eu não fiz um namoro de corte, confesso, tal. Tinha beijinho, claro. Tinha abraço. Mas sem a Sandra está falando. Avança a fita aí. Passa esse pedaço. Mas não tinha intimidade, pronto. Em 10 meses Deus preparou tudo, até festa para o casamento Ele deu. Olha aí, Felipe. É a receita, tá bom? Então, se você quer que Deus arrume as coisas rapidinho para você, tem um namoro direitinho no plano que Ele gosta. Pastor, já era. Conserta a partir de agora.
Faz um propósito, a partir de hoje, vamos fazer como Deus quer? Vamos. Duvido, escreva aí, me chame de mentiroso depois. Duvido que em um ano Deus vai preparar tudo para você. Você vai ver que você é fiel, olha, eles estão se esforçando, eles estão procurando, né, levar a coisa certa, estão sendo fiel. Pronto, vou ser fiel, eu vou dar tudo. Desafio, hein? Difícil? É. Impossível? Não, não é impossível não. Tá bom? Segura aí, olha. Procure não ficar sozinhos, né? Sempre na companhia de mais alguém. Tenha sempre aquele segurador, ou aquela seguradora de vela perto, né? Coisa de antigamente, né? E você vai ver, Deus vai preparar tudo. Nem sempre estou pensando nessas coisas. Vamos lá. Queridos, para nós encerrarmos. João 16, 17, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, que o mundo não conhece, Ele, que está em mim, está em você. O Espírito Santo, Ele